Olá, sou o pastor Murilo, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de conforto e de amor para o teu coração. E o nosso bate-papo de hoje coloca em cena um tema que vem provocando muita preocupação aos cristãos. Milhares de seres humanos não conhecem, não têm relações, não convivem, não têm experiências pessoais com Jesus, mesmo sendo crentes. Isso porque desviaram os olhos da fonte de vida e, em meio aos obstáculos, perderam o foco na grande corrida que está proposta para todos os cristãos. Não existe a menor possibilidade de alguém sair vencedor nessa corrida se não tiver uma visão clara e objetiva. O alerta de hoje é esse: não perca o foco na carreira que foi proposta para a sua salvação. Não desvie sua atenção, ignore as distrações e os embaraços. Fique focado no Senhor e não se turbe, não se inquiete o vosso coração, conforme João 14, 27. Mantenha o foco em Jesus e essa é a chave da vitória. Mesmo pré-avisados de que no mundo teríamos aflições, ainda assim ficamos perplexos diante das dificuldades que enfrentamos. A maioria fica em dúvida, hesita diante da palavra de Deus que afirma: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto de nós rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé, conforme Hebreus 12, versículos 1 e 2. Resumindo, estamos falando daquilo que o crente deve fazer. E agora temos que focar em como ele deve agir. Então, de que maneira o crente deve agir? A resposta é muito clara e objetiva. O crente deve voltar os olhos e manter o foco em Jesus, que, como já falei, é o autor e consumador da nossa fé. Não existe a menor possibilidade de sair vencedor nessa corrida se você se desviar do caminho. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, conforme João 14, 6. Os problemas, os sofrimentos, doenças, angústias, incertezas, enfim, todas as dificuldades que certamente ocorrerão durante a nossa peregrinação somente serão superados se o foco estiver em Cristo, se nossos olhos estiverem voltados para Cristo. Vede que não rejeiteis ao que vos fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra vos advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, conforme Hebreus 12, 25. Não perca o foco na carreira que foi proposta a você. Não desvie os olhos do caminho. Ignore as distrações e os embaraços. Fique focado no Senhor e não se turbe. Não se inquiete seu coração, conforme vemos em João 14, 27. O sol pode estar brilhando, a luz ao nosso redor pode ser intensa, mas se os nossos olhos não enxergarem, ainda seremos cegos, andaremos em trevas. Não é difícil entender a analogia que Jesus nos traz neste bate-papo, comparando nossas capacidades espirituais com a capacidade física de enxergar o que nos está sendo proposto. Assim como para as coisas naturais precisamos enxergar, assim também para as espirituais. Precisamos ver o que estamos fazendo, perceber o caminho por onde estamos andando. E as palavras de Jesus que devemos considerar neste bate-papo estão assim registradas em Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. E o apóstolo João acrescentou: aquele que está em trevas não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos, conforme vemos em 1 João 2, versículo 11, parte B. Em 2 Coríntios 4, 3 e 4, nós encontramos a seguinte palavra: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Destaco nessa passagem bíblica a revelação da obra de Satanás, o Deus desse século, cegando o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não resplandeça. No contexto desses versículos, o apóstolo Paulo está nos ensinando que o evangelho da nossa salvação é em si mesmo uma mensagem muito clara e poderosa, porque ela é a própria palavra de Deus, e que por isso é uma mensagem que não pode ser adulterada, não pode ser misturada com conceitos meramente humanos. E Paulo leciona em 2 Coríntios 4 e 6 que quando o evangelho penetra no nosso coração, é um evento tão maravilhoso quanto aquele narrado no princípio da criação.
Pois, assim como no livro de Gênesis, Deus disse, haja luz e houve luz, agora também por meio do Evangelho, ele faz a luz raiar nos nossos corações para que possamos fixar nosso olhar na glória de Deus manifestada através de Jesus, seu Filho unigênito. A nossa regeneração, a nossa conversão, a nossa transformação, a vida nova é o resultado deste falar de Deus às nossas almas, tirando-nos assim das trevas e trazendo-nos para a luz. Mas ainda que a palavra da salvação seja tão clara, nem todos entendem o Evangelho. Para muitos está encoberto. O apóstolo explica que isso acontece porque o Deus deste século, isto é, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Como já foi dito, o sol pode estar brilhando, mas se uma pessoa for cega, ela não consegue enxergar nada. A palavra de Deus mostra que o mesmo acontece com aqueles cuja miopia não lhes permite ver com clareza. O Senhor Jesus, por meio do Evangelho, está apresentado de maneira clara, em toda a sua glória. Mas Satanás cega o entendimento dos incrédulos para que eles não entendam. Destaco que a cegueira da qual Paulo fala é uma cegueira do entendimento, isto é, do nosso interior, que abrange não só a nossa capacitação intelectual, como nossa vontade, emoções e decisões. A Bíblia não faz distinção entre os vários aspectos do nosso ser interior, tanto que às vezes as palavras mente, coração, entranhas e alma são traduzidas umas pelas outras como se fossem sinônimas. E Paulo diz que Satanás cega os olhos da alma das pessoas, de modo que elas não conseguem entender o Evangelho, não conseguem crer, porque não conseguem enxergar. O homem que não crê no Evangelho está em trevas, espiritualmente falando, está cego. Não enxerga o que está posto diante dos seus olhos, não vê perigo nas veredas pelas quais está andando. É como um cego andando à beira de um precipício e não percebendo sua situação, caminha para a morte. Andar nas trevas espirituais, portanto, é estar com os olhos da alma, do coração e do entendimento prejudicados, incapazes de compreender as coisas de Deus, como as escamas encobriam os olhos de Saulo até o dia que o próprio Senhor Jesus o socorreu, conforme Atos 9, 17 e 18. Lemos na carta de Paulo aos Efésios que os crentes em Jesus devem estar ligados para que isso não aconteça, para que a alma do crente não fique obscurecida, não seja dominada pelas trevas, tal como acontece com os incrédulos, conforme lemos em Efésios capítulo 4 e versículos 17 e 18. Como está escrito, isso, portanto, digo e o Senhor testifico, e que não mais andeis como também andam os gentios. Na verdade, dos seus próprios pensamentos, eles que eles andavam, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela natureza do seu coração. E nesse texto nós somos exortados para que não sejamos obscurecidos em nosso entendimento pela astúcia do diabo e pelos pecados da vaidade e dureza do coração, indicando que a obra de Satanás não é poderosa nela mesma, mas tem na natureza humana pecaminosa a cumplicidade, através da qual o diabo atua na vida do homem. Como aconteceu com Ananias e Safira na história registrada em Atos 5 e 3, sobre a qual já me referi no nosso bate-papo anterior. Ananias e Safira venderam a propriedade e retiveram parte do dinheiro para si, e o restante Ananias levou e colocou aos pés dos apóstolos como se for o total da venda, conforme vemos em Atos 5 e 2. Então, Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse teu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Revelando que nossos pecados cooperam com Satanás para nos cegar espiritualmente. Destaco também o texto de Apocalipse 3, 17 e 18 sobre a igreja de Laodiceia. Como está escrito: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Desde o versículo 14 deste mesmo capítulo 3 de Apocalipse, o Senhor Jesus se dirigiu à igreja que ficava na cidade de Laodiceia.
É uma carta de repreensão, porque eles estavam tentando viver para Deus e para o mundo, ao mesmo tempo. Estavam tentando servir aos dois senhores. Nas palavras de Jesus, espiritualmente falando, não eram frios nem quentes. No domingo, igreja. No sábado, o mundo e suas concupiscências. Na igreja, louvores e adoração a Deus e amor aos irmãos. Em casa, palavrões, xingamentos, mentiras e violência. A cidade de Laodiceia era materialmente muito rica e estava localizada a cerca de 60 quilômetros a leste de Éfeso, conhecida especialmente por seus produtos de exportação. E o espírito da soberba, que hoje conhecemos pelo nome de Evangelho da Prosperidade, havia penetrado naquela igreja que se gloriava de não precisar de nada. Mas Jesus disse sobre esse engano: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O ponto é esse: uma pessoa que está longe do Evangelho é incrédulo e está andando em trevas espirituais. Mesmo uma pessoa que faz parte de uma igreja, se não tiver os olhos abertos pelo Senhor Jesus e se deixar dominar pela vaidade, pela soberba, pelos falsos mestres e falsos profetas, está andando nas trevas, como cego à beira do precipício, prestes a ser tragado pela morte espiritual, a segunda morte, conforme vemos em Apocalipse 20, versículo 14. Destaco ainda o significado de ter bons olhos. Lemos em Mateus 6, 22. Se os teus olhos forem bons ou puros, todo o teu corpo será luminoso. Todos sabemos, mas se ainda não aprendemos hoje que é perigoso enviar mensagem de celular enquanto dirigimos qualquer tipo de veículo, é que não podemos fixar nossos olhos em dois lugares ao mesmo tempo. Enquanto dirigimos, precisamos estar focados, vigilantes, tanto à nossa frente quanto à visão periférica do que acontece à nossa volta. Portanto, não há espaço para qualquer outra atividade sob pena de acidentes que podem causar graves danos e até nos levar ao óbito. É esse tipo de comparação que Jesus está usando com a metáfora, se o teu olho for bom, no sentido de fixar nossos olhos, de fixar nossa atenção num só propósito, que facilita a nossa compreensão sobre o que Jesus está ensinando. Conforme Mateus 6, 19, 21, devemos colocar nosso coração no céu, devemos ajuntar lá o nosso tesouro. E no versículo 24, Jesus nos diz que não podemos ser escravos de dois senhores, que só podemos ter um Senhor em nossa vida, isto é, o Senhor Deus. E depois, nos versículos 25 a 34, Jesus nos diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Fica desvendado que ter olho simples ou ter olho bom significa fixar nossa atenção num só propósito, numa só direção, ou seja, colocar nosso coração no céu, servir somente a Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus está indicando qual deve ser o propósito da nossa existência e que esse propósito exclui qualquer outro propósito. Ou como disse Paulo, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo, conforme vemos em Filipenses 3, 13 e 14. Significando que acima de todas as coisas, a cada dia, devemos buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus em casa, na escola, no trabalho, no uso dos nossos bens materiais, servir a Deus em tudo o que fazemos e ajuntar tesouros no céu em tudo o que fazemos. Significa começar o dia de trabalho ou de estudo, seja em casa ou fora de casa, orando, consagrando tudo o que vamos fazer a Deus e dizendo: Senhor, preciso de Ti. Sem a Tua presença e sem a Tua mão poderosa sobre a minha vida, nada posso fazer, nada poderei alcançar, conforme vemos em João, capítulo 15, versículo 5. Ter um olho bom significa ter um só propósito: viver aqui e agora para Deus e alcançar sua graça e misericórdia para podermos ultrapassar a porta estreita da eternidade. Nosso papo de hoje já disse que Satanás cega o entendimento dos incrédulos. Também já falei que o nosso entendimento pode ser obscurecido pela vaidade dos pensamentos e pela dureza do nosso coração. Por outro lado, eu enfatizei a cegueira como o mal
que também atinge não somente os de fora, mas principalmente os da igreja. Então sabemos que isso é como uma doença da alma. E doenças da alma precisam ser tratadas por um médico de almas. Ou melhor, pelo único médico de almas que existe. E não é à toa que Jesus disse à igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Quem melhor para abrir os olhos do nosso entendimento do que aquele que veio para abrir os olhos dos cegos, conforme vemos em João 9,30? Quem melhor do que aquele que no caminho de Emaús abriu os olhos dos discípulos no partir ao pão, conforme vemos em Lucas 24,31? Quem melhor do que aquele que abriu os olhos do maior perseguidor da igreja, conforme Atos 9? Quem melhor do que aquele que criou o nosso entendimento, pode iluminar os olhos do nosso coração, desvendar os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da sua lei, conforme vemos em Efésios 1:8 e Salmos 119, versículo 18. Ninguém melhor do que Jesus. Ninguém, além do próprio Jesus, pode nos restaurar a visão. Hoje, com a presença de Jesus entre nós, que estamos reunidos em seu nome, conforme Mateus 18:20, ele está perguntando a você: que queres que te faça? Então, se você quer restaurar a sua visão espiritual, conforme Lucas 18:41, responde logo: Senhor, que eu veja. Mas suponhamos que você esteja com um problema de cegueira física, você está com catarata. Saiba que há uma clínica especializada. Nela há um cirurgião mestre em catarata. Se você for lá, através de uma cirurgia simples, você voltará a enxergar nitidamente. Então você pode dizer: ah, que bom, ali há um cirurgião que pode me curar. Mas depois você continuará inerte, vivendo como se aquele médico não existisse? Por óbvio que não. Você fará o que tiver que ser feito para ser operado e curado, para voltar a enxergar com clareza. Portanto, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, conforme Efésios 5:14. Da mesma forma, nas coisas espirituais precisamos fazer o que estiver ao nosso alcance. Conforme Lucas 11:34-36, Jesus ensina: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos foram bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Destaco especialmente o versículo 35, onde está escrito: repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Repare, cuide, faça algo, tome providências. O que vale dizer? Fixe os olhos somente em Jesus. Venha a mim, eu te darei o colírio para ungires os teus olhos, os olhos da tua alma. Venha a mim em oração. Venha a mim, venha ouvir o que diz a minha palavra. Venha a mim, porque as palavras que eu digo iluminam os olhos do entendimento. Venha, eu te libertarei das obras de Satanás. Venha, e a tua visão será restaurada. Em Atos 26, está registrado o testemunho que o apóstolo Paulo deu perante o rei Herodes Agripa II a respeito da conversão. Paulo conta que enquanto ia para a cidade de Damasco, cuidando, fazer a vontade de Deus, enquanto perseguia e prendia os cristãos, teve uma visão de Jesus que a princípio deixou cego. Mas Jesus o instruiu dizendo: agora levanta-te, fica de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. E eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Destaco a conclusão de Paulo. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, como vemos em Atos 26, 16 e 19. Depois desse nosso bate-papo, examine seu entendimento. Você recebeu a visão celestial? Jesus abriu o seu entendimento? Qual é o grande propósito da sua vida? Viver para Deus ou viver para você mesmo? Ajuntar tesouros no céu ou ser bem-sucedido financeiramente?
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus ou buscar as coisas desse mundo? Se o teu olho estiver em coisas erradas, procure um oculista. Não deixe Satanás enganar você. Não deixe que as coisas deste mundo tirem a tua visão. Procure Jesus. Deixe que Jesus corrija e te mostre a verdadeira vida. Coloque os olhos na eternidade. Se teu olho for bom, tua vida será cheia de luz. Jesus é o colírio para os teus olhos. Repito, se o teu olho for bom, tua vida será cheia de luz. Jesus é o colírio para os teus olhos. Pronto, nosso bate-papo fica por aqui. Deus te abençoe. Graça e paz. Até amanhã.